e vamos falar de coisas boas. Cancerianos e cancerianas, como vocês estão, meus amores? Tenho novidades. Júpiter, que se encontra no signo de Câncer retrógrado, a partir do dia 11 de março vai ficar direto. E a gente já começa a sentir isto do dia 9 ao dia 13 de março. Sentir o quê? Sentir essa mudança, aquilo que estava travado, aquelas conversas que não fluíam, ou até mesmo uma espera de meses, pode começar a andar. Ou seja, gente, uma virada pode acontecer, principalmente em decisões profissionais, emocionais. Júpiter fala de estudos, viagens, mudança, esclarecimento. E tudo isso pode vir com tudo para o signo de Câncer. Mas vamos ver quais são as mensagens através do tarô. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Então inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha. Eu gravo vários vídeos ao longo da semana, do mês e do ano. Então façam parte desta comunidade. E vamos começar? Ai, gente, eu tô ansioso. Ansioso não, empolgado com estas energias. E já começamos com o Rei de Paus, o rei mais sedutor do tarô, aquele que desbrava, aquele que chega energeticamente nos lugares, aquele que é visto, admirado, desejado, energia de leão, aquele que é colocado neste palco da vida. Mas enfim, né, gente? Este trânsito tem tantas camadas, são tantos detalhes que eu não estou vendo ninguém comentar por aí. E é exatamente isso que eu vou fazer com você, abrir todas as novidades deste Júpiter direto no signo de Câncer. Depois disso, só daqui 12 anos. Então vamos aproveitar este charme, este carisma, esta energia de poder, de fogo, de ação, energia de Áries, energia de Leão aqui, bem forte. Ok, o que precisamos saber exatamente agora? 6 de ouros, esta é uma carta de divisão, principalmente para as pessoas que estão lutando pelo que é seu. Então, divisão de bens, receber o que merece, ter algum privilégio pelo que já fez, se estava travado, demorado, se você estava esperando, o resultado parece que vem com juros, sabe? É melhor do que você imaginava. Não porque está sendo melhor do que você imaginava, mas é porque pelo tempo que você esperou, ou pelo tempo que você persistiu, é como se você merecesse um pouquinho mais. Ou bem mais, cada um vai viver de uma forma. Mas esta é uma carta que fala muito da ajuda, do patrocínio, da conquista, do finalmente alguém estender a mão. 2 de espadas. Mesmo assim, ansiedade pode ser algo que continue. Por quê? Porque Júpiter toca, expande tudo o que está dentro de você. Eu gosto dessa energia de conquista, de desbravar, de ser o primeiro a chegar em tais lugares, a conquistar certas coisas, a colher certos resultados. Lua cheia. Estamos ainda vivendo este eclipse lunar que aconteceu. No chão caiu o Cavaleiro de Espadas, pensamento rápido. Aliás, percebam os sonhos, tá? Percebam os sinais. Você está com fogo interno aceso, com perispírito aceso. Então você sente mais, intui melhor. Energia de Leão fala da espiritualidade. Temos o 7 de Paus se defendendo, inclusive espiritualmente, energeticamente. E temos aqui o 6 de Espadas, mais uma carta que fala de ideias, de estudos, de uma bússola, de um norte, de uma nova direção. Então, para esta colheita, você também, ou para este resultado, você também vai ter recursos para poder escolher. E é um privilégio poder escolher. Aqui, dentro do seu universo, eu sinto que você vai poder escolher. Ok? E ficamos com a Rainha de Ouros, a rainha mais rica do tarô, que pode nutrir, se autonutrir. O último vídeo que eu postei, eu falei sobre Vênus em Áries.
e como isto afeta a nossa casa 10. Esta é uma carta que tem a energia do elemento terra, então são os pés no chão. É algo concreto. Este resultado, esta ideia, este receber o que foi plantado, veio para ficar. Veio para fazer parte dessa nova imagem, ou até mesmo deste novo reinado, desta sua nova era. E é uma nova era, que vai pegar março, abril, maio e junho. E como você está nesta energia, você vai saber falar, se expressar. Talvez até coisas, né? Lua cheia fala muito do passado, das emoções, até mesmo conversas mal resolvidas, possam ter um desfecho interessante neste exato momento. Aquela proposta que você sugeriu e a pessoa estava pensando, pode voltar como algo positivo. Até mesmo alguém reaparecer. A temperança, fé, esperança. Energia de Júpiter, a carta da semana. Foco no conhecimento. Mas principalmente, se divertir com o caminho. A escolha não é aonde você vai chegar, é como você vai chegar. E como você vai chegar precisa ser maravilhoso. 7 de paus. Esta carta é a segunda vez que sai, e eu sempre falo, ai de vocês se não fossem vocês. Esta é uma carta de autorresponsabilidade. E também de pensar no que é melhor para você, no que é mais fácil para você, mais prazeroso para você. Cavaleiro de Copas, o charme. Esta é uma pessoa profunda. Pessoas profundas, maduras podem entrar na sua vida ou voltarem à sua vida. Você pode se defender, mas pode também perceber que você não está sozinho, sozinha, mesmo aparentemente, estando, alguma coisa está acontecendo, uma nova felicidade, Pajem de Copas, um transbordar de alegria. Alguma coisa está acontecendo. E esta coisa, 3 de Copas, celebração. Celebração, amizade, casa 3. Você não está sozinho. Dez de paus, 3 de paus. 3, 3. E esta carta é maravilhosa porque mostra você chegando no novo lugar, sendo bem recebido neste novo lugar. Você não apenas celebra com essas pessoas neste lugar, como você também pode vender, convencer este lugar. Pode ser um novo emprego, pode ser você chegando numa nova empresa, pode ser você com um novo cliente, utilizando de uma nova didática. Pode você colocar em prática aquilo que você já vem pensando há tanto tempo e, de repente, no lugar que você se encontra, ou com as pessoas que cruzam o seu caminho, este formato funciona. Esta dinâmica funciona. Você é entendido. É interessante também, já que a gente está falando de uma reparação do que pode acontecer, do que não aconteceu há meses atrás, isto pode trazer aquela sensação de que agora eu entendi porque certas coisas aconteceram da forma que aconteceram. Não sei. Só sei que parece que vocês voltam a acreditar num projeto, numa ideia, numa vontade, numa viagem, em uma conexão. E para quem está pensando em estudar, é o momento. É o momento. Você vai entender muito mais rápido e fácil o que você talvez não entenderia no passado. E outra também, tá, gente? Mais forte do que nunca a vontade, caso for o seu caso, da mudança de carreira. Vamos supor que você tenha também outros interesses, e de repente mudar de carreira pode ser uma opção de escolher o mais fácil, para que sobre mais tempo para você, energético mesmo, emocional,
para você colocar energia e foco em outras coisas importantes para você, única e exclusivamente para você. Temos Rainha de Espadas, plano, estratégia, uma mente brilhante, pensamento rápido. Temos aqui o Rei de Espadas, Rei, Rainha de Espadas, perfeito para um signo de Câncer. Estamos falando de autoridade aqui. Estamos falando de você também saber conversar com esta autoridade, mas também em você ser esta autoridade dentro da situação que você vive. 3 de copas voltando. Encontrar o equilíbrio desta razão com esta emoção. Não sei, aqui parece que você está pronto para ser chefe, ou trabalhar por conta própria, ou atrair pessoas que estão na mesma página que você. Se vocês estão numa relação, Rei e Rainha de Espadas, enfim, carta não tem gênero, mas de igual para igual, pensando no futuro melhor da mesma forma, encontrando também estratégias e caminhos parecidos, vocês vão celebrar uma conquista, tá? Pode ser que vocês se relacionem com pessoas do elemento ar, principalmente Aquário. Cinco de ouros, ok. Vamos entender melhor este 5 de ouros. 10 de paus. Esta carta tinha saído numa outra rodada e eu acabei não falando tanto sobre ela. Mas o 10 de paus é quando as coisas parecem um pouco mais difíceis do que realmente são. 10 de copas. Vamos resignificar isto. Vamos transferir isto. Porque, gente, 4 de copas. Neste caso, fala muito de uma meditação ou de um estado meditativo. Mas vamos tentar entender um pouco. 5 de ouros é a falta de alguma coisa. Algo palpável, normalmente material. Mas pode ser afeto ou talvez até uma ausência de reconhecimento no que faz. Em casa, no trabalho, não sei. Na vida, vamos dizer assim. Mas o 10 de paus, ela é uma carta que pede uma profundidade, um autoconhecimento. Entender que não adianta só fazer, quase que no piloto automático. É sempre interessante averiguar o porquê estamos fazendo. Se faz sentido hoje e agora pra gente. Ou se é uma projeção de um futuro, ou uma repetição do passado. 10 de copas é uma carta que traz uma sensação de completo, de vida perfeita, consciente de que não existe uma perfeição, mas aquela sensação de estou num trabalho que eu gosto, me relaciono com amigos que eu gosto, tenho uma relação maravilhosa, tenho filhos ou não tenho, enfim, tenho cachorros, gatos, posso viajar, não sei. Existe uma sensação de eu estou vivendo a vida que eu sempre sonhei. E esta vida pode acontecer de diversas formas. Tenta não escolher a mais difícil ou tente não escolher a mais provável, porque aqui estamos falando do 4 de copas. É quando você está presente. É quando tem outras pessoas no recinto, mas você, na verdade, está sozinho. Então não projete seus sonhos, ambições e crescimentos no outro, tá? É só uma dica. Mas aqui, olhando todo o contexto, eu sinto que é só uma chavezinha que precisa girar. Para que você saia deste esforço, desta repetição, e passe a desfrutar esta sensação de conquista. E quando eu falo que é uma chavezinha, tem pessoas que não estão vivendo isto porque não sabem que já chegaram. Sabe quando a gente vai, e parece que nada é o suficiente, mas a pessoa já poderia estar desfrutando das conquistas. Eu já conversei com pessoas que saíram do nada e se transformaram em grandes profissionais. Construíram uma vida maravilhosa. Só que esta pessoa não conseguia ver o quão grande se tornou, o quão longe chegou. Na cabeça dela, ela nem estava na metade do caminho. Então, às vezes, são percepções. E Júpiter é um grande filósofo, faz com que você se autoanalise,
faz com que você se conheça um pouco mais e expanda a forma de pensar, de ver e de sentir as coisas. Ok, sobre o trabalho. Quando Júpiter está em Câncer, ele está na nossa casa 1. Então é como as pessoas nos veem. Por isso que é muito interessante este trânsito, porque Júpiter é o planeta da expansão, do crescimento, da sorte. Estando na nossa casa 1, amigos, é muito bom, é muito bom. Ok, vamos ver mais algumas coisas, até para receber um dinheiro extra, tá? 7 de copas. Talvez exista uma... Caiu uma carta, só um minuto. E olha quem caiu, o julgamento. Talvez exista uma licença poética para sonhar. Não para repetir ciclos, mas para trazer de volta aqueles sonhos, os mais puros e bonitos que você tinha e acabou deixando de lado por conta de uma vida cruel, uma vida difícil, uma vida cheia de obstáculos. Este julgamento é um portal, é uma segunda grande chance, mas também é uma forma que você enxerga tudo. É um renascimento seu a partir de agora, vendo tudo, sentindo tudo. Como eu me vejo neste lugar? Como eu quero ser daqui para frente? Rei de copas. Esta compaixão pode ser em relação a você também. Mas eu sinto que é um... Ok, entendi. Sinto uma força, tenho mais conhecimentos. Sei que algumas coisas que eu queria, que eu sonhei, não faziam sentido. Era meio fora da casinha. Tá tudo bem. É assim que começa uma boa criação. Pensando mesmo. Mas aqui fala de uma inspiração. E aqui temos a Rainha de Fogo. E temos os 5 de ouros. Ok, vamos transformar este sonho em realidade. Mas não apenas em realidade, mas uma forma de você se sustentar. Sustentar este sonho. Perceber que agora, com tantas coisas mudando, será que o diferencial não vão ser coisas simples, originais? Talvez você tenha uma personalidade, ou talvez você tenha uma capacidade de chegar tão longe, uma profundidade de chegar tão longe, que você não usava, ou não usa, porque é tão seu. E parece que tudo que a gente não lutou para conquistar, para aprender, não tem valor. Sendo que o que somos, a essência que temos, o diferencial que temos, pode ser o nosso tesouro. E como Júpiter... 10 de paus aqui, eu falei que tinha saído. E como Júpiter está na nossa casa 1, e Júpiter é o maior de todos, vamos entender este poder, para que a gente nunca fique neste lugar dos 5 de ouros, precisando de alguém, falhando, construindo e perdendo. Vamos manter uma estabilidade. 3 de copas. E princesa de copas. Aproveitem esse dia também para fazer um banho energético. Um banho que atraia dinheiro. Um banho que faz com que você se sinta próspero. Um banho que faça com que você se sinta ainda mais criativo. Quando eu falo banho, na verdade, é só o tempo que você para cuidar de você, da sua energia. Porque isto pode ser o único momento onde você se cuida, se olha, se sente. Mas ok, este trânsito também vai trazer oportunidades de trabalho, convites inesperados, talvez um cliente novo. Um projeto pode começar a render, um dinheiro de algo antigo pode começar a chegar. Até porque Júpiter fala de abertura de caminhos. E temos a roda da fortuna. Energia de sorte e dinheiro também. A roda girando, tá? Talvez tenha algumas reconciliações.
Não quero trazer expectativas, 4 de espadas, mas pode ser que alguma coisa que estava machucada, alguma ferida aberta, se cure. E com isso traga, né, ambos pensando, enfim, possa trazer reconciliações. As relações podem ficar mais sinceras. Lembra que eu falei que pessoas maduras entrariam na sua vida? 10 de ouros. Prosperidade. Prosperidade. Realmente, tá bem forte. A chegada de um dinheiro, eu já falei isso nas outras leituras, assistam, tá bem forte. Temos 8 de espadas, saindo de uma encruzilhada, saindo de um pensamento intrusivo, precisando sair, né? Coragem, força e coragem emocional vai ser extremamente necessário. Em cima do deck ficamos com a lua nova. Novos começos. E tá chegando a lua nova. E aí? Como vai ser? O que você vai plantar? O que você vai entender a partir de agora? Bom, libertação tem, tá? Força, coragem também. Até mesmo atrair pessoas mais interessantes, maduras, está bem forte. E isto pode dar uma coragem de mudar de cidade, de casa, de fazer uma viagem, um passeio, um final de semana, explorar novos lugares. Até mesmo ter um contato com culturas e pessoas diferentes. Este Júpiter em Câncer vai expandir a nossa visão de mundo. Então prestem atenção entre os dias 9 e 13 de março, porque talvez sejam esses dias que a gente veja um contraste de como estava e como vai começar a estar. Mas isso se estende, tá? Então aproveitem cada segundo. Os insights vão estar fortes. Os sonhos podem ser bem marcantes. Talvez agora você consiga, né, tomar decisões importantes. Ou até mesmo se surpreender com convites inesperados. 4 de ouros, ok. A partir de agora você pode talvez investir um pouco em novos lugares. Eu sei que é muito difícil largar uma coisa para ir atrás de outra, mas você pode dar 10, 20, 30% do seu tempo, da sua energia, para experimentar até você se sentir seguro, tentando ficar obcecado com uma coisa só, ou deixar essa sensação de será que vou perder? Tomar conta de você. Aqui temos o Cavaleiro de Paus. Impulso, que pode ser bom, mas para quem tem medo pode ser ruim. Então reflita. Ok, mais 2 cartas. Cavaleiro de Ouros. Determinação, foco. Até porque esta carta representa uma facilidade de ir com muita calma, observar muito antes de fazer. Para alguns, mais uma vez, pode ser uma estratégia interessante. Para outros, pode ser mais uma vez procrastinando. Aqui temos o Rei de Ouros, a abundância, o rei mais rico do tarô. Em cima do deck ficamos com a energia canceriana, a sacerdotisa, o terceiro olho, a intuição, a espiritualidade, a vidência, o sonho lúcido. Amo. Amo. Ok. Último conselho. E temos o 5 de paus. Gente, para quem está procurando emprego, para quem está estudando para concursos, para quem está se candidatando a uma vaga, tá bem positivo para vocês. Porque esta carta fala muito de um foco. Eu gosto porque existe um foco. E eu sei que muitas vezes temos que escolher uma única opção. Independente, não é o final do mundo caso esta opção não aconteça. Aqui eu sinto que você tem potencial para escolher outras coisas também. Ou talvez o não ficar preso faça com que você consiga. Então, para quem tem muita ansiedade, para quem perde o sono por conta de algo, de uma oportunidade, tenta trabalhar isto, porque isto pode ser o seu pior inimigo. Esta é uma carta que fala de
ser o pilar de uma situação, de se sentir responsável por uma situação, ou por uma casa, por uma família, por uma relação. E por estar neste lugar, tem um pouco esse formato metódico de lidar com as coisas, até um pouco duro, porque para esta pessoa parece que é muito ruim perder algo, perder isto. E por temer a perda, a pessoa acaba perdendo. Perde o controle, até porque esta carta representa fartura. Só que ao invés da pessoa olhar para fora e perceber que tem uma fartura infinita, esta pessoa fica concentrada naquilo que ela já conquistou. Também fala de avareza. Sabe aquela pessoa que não come para não acabar, que não usa para não estragar, que dá tanta importância para aquilo que nem desfruta daquilo? Então cuidado, tá? Mas no geral, gente, se eu fosse vocês, aproveitaria um momento para estudar, buscar mais conhecimentos, talvez flertar com novas coisas, ficar de olho em possibilidades que estão acontecendo neste exato momento e você não sabia. Nem todos ficam sabendo de tudo. Então fiquem de olho, porque talvez você fale, nossa, eu vou me candidatar a isto, eu vou tentar aquilo. Eu sinto que eu posso. Se eu me preparar, se eu estudar um pouquinho, amor, eu consigo. Então tem uma energia assim, sabe? De você poder competir e vencer. E não é só uma energia não, uma realidade. Lembrando, temos Júpiter, o mais positivo de todos, vamos dizer assim, o grandão, na nossa casa 1, no nosso signo. Então, respeito a isto. Mais uma vez, 3 de copas. Então, vocês vão celebrar alguma coisa sim. Temos o Rei de Copas. Amo. Bastante energia de água, hein? E temos o Julgamento. Muitos e o Eremita. Amo. Muitos vão, de fato, perceber um antes e depois. Conseguir olhar com maturidade o que estava parado. Parado na vida nos últimos meses. E perceber que agora, com esta ajuda de Júpiter no signo de Câncer, as coisas vão começar a se mover. E você vai precisar se envolver. Decidir, escolher, se mostrar, aparecer, enfrentar. Aqui eu não vejo o eremita ficando mais introspectivo, cuidando, se autoconhecendo. Aqui eu vejo o eremita pronto para voltar das montanhas, para compartilhar o que ele aprendeu, para ser quem ele descobriu que era. Aqui eu vejo você voltando, iluminando o seu próprio caminho e, é claro, compartilhando com os demais as suas experiências. Ao invés de você ter rivais, você pode ter fãs. Aqui eu sinto que vocês podem muito mais do que vocês imaginam. 8 de ouros, principalmente no trabalho, principalmente no legado profissional e principalmente no feedback, inclusive financeiro, de tudo que você se propõe a fazer. Eu amo, mas é claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal, mas caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.